Muito boa tarde, Entur, agentes conectados conosco aqui nessa tarde de terça-feira. Obrigada pela participação de todos aqui na sala. Toda terça-feira a gente tem treinamento com parceiro do agente de viagem. Quanto mais, né, a gente sempre reforça aqui, quanto mais a gente aprende, melhor a gente vende, né? Se a gente conseguir colocar todo o conhecimento que a gente busca aí através dos treinamentos, colocar em prática, tenho certeza que a gente vai vender mais, tá? E melhor, né? Que é vender para a pessoa certa, vender produto baseado aí na necessidade dos nossos clientes. E hoje a gente está recebendo aqui duas mulheres maravilhosas, que eu sou fã, em particular. Tem 1000 anos-luz de turismo na minha frente, mas eu estou aqui, ó, sempre colocando meu tapete vermelho para elas, porque eu aprendo todos os dias. E, Liese, te agradecer pela sua participação, parceria de sempre, a Liese Nóbrega da Rema, operadora de cruzeiros, né, uma operadora especialista em produtos de cruzeiros, e a Vânia, que é a nossa convidada aqui, representante comercial da Costa Cruzeiros no Brasil. Liese, se apresenta para o pessoal te conhecer, e depois, na sequência, aqui a Vânia, e a gente começa o nosso treinamento. Uhul, mas é muito bom, né? Três mulheres maravilhosas juntas, com uma turma dessa aí, né? Assistindo a gente poder transmitir o conhecimento que a gente tem, né, nessa área. Eu me chamo Liese Nóbrega, né? Sou da Rema Operadora de Cruzeiros, né? Operadora exclusiva de cruzeiros marítimos. Nós só trabalhamos com cruzeiros marítimos. Nosso portfólio só temos cruzeiros. Temos cruzeiros marítimos, temos cruzeiros fluviais, temos cruzeiros de expedições, temos cruzeiros pelos canais, tudo que vocês possam imaginar, a gente tem um domínio sobre isso. E a Rema sempre tem uma parceria muito forte com os fornecedores e a Costa, principalmente aqui na temporada, né, aqui na América do Sul, apesar que eles têm outros produtos. E o que eu quero mais é agradecer a todos pela presença. Quero dizer para vocês que eu conheci a Entur lá em 2021, em época de pandemia. Comecei como aluna, tá? E empreguei muitas das coisas e ainda coloco dentro da empresa. O RD faz parte aqui do nosso dia a dia, o RD CRM, o RD Conversas, o RD Marketing, foi RD e tudo, eu aprendi aí na nossa escola, né? Na nossa escola, na Entur. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vânia se apresenta e depois eu volto para começar a falar a minha parte. Boa tarde, eu sou a Vânia, sou executiva de contas da Costa, atendo a região do Nordeste, algumas operadoras aqui em São Paulo, a convite da Liese, que é nossa representante aí no Pernambuco, vim aqui para falar um pouquinho do nosso produto. Já conheço a Vivi de outros carnavais, de outras mesas de turismo, enfim, então são duas parceiras que a gente gosta muito de trabalhar, que está sempre trazendo novidades para vocês, então já começo agradecendo, na verdade, por vocês terem um tempinho, dedicar um tempinho de vocês para adquirir conhecimento e, nesse conhecimento, me ouvir falar do meu produto. Então, já começo agradecendo. Assim que a Liese apresentar a parte dela, eu inicio aqui a minha apresentação. Eu vou parar aqui a apresentação e aí você começa a sua, né, Liese? Não, pode deixar aí o seu slide. Eu não vou fazer a apresentação do sistema agora, eu vou fazer no final, quando você acabar a sua. Ok. Eu só quero falar um pouco de que, assim, por que você vender cruzeiro marítimo, né? Por que ter isso no portfólio da sua empresa? Porque é um produto muito prático, gente, que ele já está tudo pronto. Então, ali você tem o roteiro, e se o cliente vai decidir se ele quer fazer no Brasil, se ele quer fazer nos Estados Unidos, se ele quer fazer na Ásia, ou no Mediterrâneo, enfim, ele tem um mundo inteiro para você oferecer para ele fazer no cruzeiro. E as companhias de navio, elas entregam tudo pronto. Então, dentro de um navio, você tem o quê? Você tem toda a parte de hotelaria, você tem a parte de entretenimento, você tem a parte de refeições, né, de gastronomia. Então, é uma cidade flutuante, não é verdade?
E essa cidade flutuante vai te levar para os destinos. E em cada parada, você vai ter a oportunidade de conhecer aqueles lugares. Então, assim, existe uma infinidade de companhias de cruzeiros, né? Existe as standard, as premiums, os luxos, então, e cada uma tem a sua a forma de apresentar o seu produto, né? E tem para todos os bolsos. Então, assim, eu quero muito deixar claro para você que é muito importante que é um produto muito fácil. Você aprender a dinâmica de que cabine interna, externa, varanda, uma suíte, é o equivalente a um hotel. Né? No hotel você não tem o apartamento stand, o apartamento suíte, o bangalô musical. Então, assim, é muito equivalente em termos de categorias. O que vai acontecer, uma interna não vai ter vista para o mar, a externa vai ter vista para o mar, a varanda vai ter, né, uma varanda também com vista para o mar. Então, assim, eu acho que o maior senão seria essa parte da parte das cabines em si, que as pessoas eu vejo que sempre fica com muita dúvida. Fica com muita dúvida na parte também de com bebida, sem bebida, como que é, como não é, a parte das excursões, porque o navio também oferece essa parte de excursões para ser vendido. Então, por isso que eu digo que é um produto bem completo. E a Rema, nesses últimos 2, 3 anos, a gente investiu muito em tecnologia. Fomos a segunda empresa aqui no Brasil, depois da CVC, da Visual, enfim, a ter o sistema que se chama Cruze. Esse é um sistema que todas as operadoras têm, nós somos a segunda a ter, e ele é bem completo e ele auxilia muito na venda do produto, né? E o que vai acontecer? Depois que a Tânia fizer a apresentação dela, eu vou fazer uma demonstração rápida sobre o Cruze, que é quem vai ser a melhor ferramenta na mão de vocês, para que vocês possam fazer uma cotação, você vai apresentar uma cotação, você vai fazer a reserva do cliente, ali vai gerar o link para ele pagar e tudo mais. Então, Vânia, a palavra está com você. Vamos botar todos aqui a navegar junto com a gente nesse universo maravilhoso que são os cruzeiros, né? Obrigada, Liese. Pessoal, a Vivi já falou, mas eu só, para quem chegou depois, quem tiver dúvida, eu vou seguindo a apresentação, e aí no final a gente tira todas as dúvidas, não saiam daqui com dúvidas do produto, então começo falando que não existe pergunta boba, eu que sou dona do meu produto, então eu que tenho que saber sobre ele, vocês estão aqui exatamente para se aperfeiçoar, então, não tenho vergonha de perguntar. E no final a gente tira todas as dúvidas, ok? Começando falando da nossa gastronomia, a Costa Cruzeiros, para quem não sabe, é uma companhia de bandeira italiana. Nós estamos há 76 anos no mercado, então, Costa inaugurou em março de 48, então, desde o início, de que nasceu, a Costa navega em águas sul-americanas, e então a gente só ficou sem navegar durante a pandemia, devido a todas as condições que não preciso mencionar aqui, então a gente está presente aqui prestigiando o público brasileiro desde sua inauguração. Então, uma das características fortes da Costa é a gastronomia. Para quem compra um cruzeiro Costa, e eu vou falando um pouquinho mais detalhadamente, porque eu vi que tem muita gente que nunca comprou nenhum cruzeiro, enfim, talvez nunca tenha entrado também no navio, então eu vou detalhando algumas coisas para ficar mais claras na cabeça de vocês. A Costa, para quem compra um cruzeiro, todas as refeições estão inclusas. E é até proibido entrar no navio com bebida e comida. Então, tudo que se consome a bordo é oferecido a bordo, porque é uma responsabilidade nossa, alimentação, para ninguém ter nenhum problema. Então, quem compra uma cabine, independente da categoria, se é mais básica, mais barato ou a mais cara, tem direito a 4 refeições, dentre elas café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar.
Fica sempre um restaurante, nós temos sempre disponível, independente da categoria que se compre, interna, externa ou varanda, o restaurante buffet, que fica aberto durante todas as refeições e não há necessidade de agendar horário para comer. Abre às 6h30 para o café da manhã e fecha às 11 da manhã. Aí abre para o almoço meio-dia e meio, fecha umas 14h40, mais ou menos. Aí depois fecha e abre para o lanche da tarde e depois na janta. Ele só fecha basicamente para limpar as estações e repor as estações com a próxima refeição. Então, se alguém for no cruzeiro e falar que não comeu, eu sempre desconfio, porque, assim, comida realmente é o que não falta. Então, além desse restaurante, que fica aberto quase que o dia todo, só fecha aí para limpeza mesmo e mudança de comida, a gente tem restaurante à la carte. Então, independente da categoria que eu compre, tem esse buffet, que eu falei que fica aberto e não precisa agendar o horário, e nós temos sempre 4 restaurantes à la carte. Então, esses restaurantes à la carte, um deles fica aberto sem precisar agendar para o almoço e para o café da manhã. E para o jantar, abrem-se os 4 restaurantes, além do buffet, e aí sim precisa agendar horário para o jantar. Primeiro turno aqui no Brasil é às 19h40 e o segundo turno às 21h40. Algumas categorias dá direito à escolha de turno, outros não, e aí eu vou falar isso mais para frente. Então, gastronomia são 4 refeições que estão inclusas, dá para comer à vontade. Fui no à la carte, mas ainda assim quero continuar comendo, pode ir no buffet, então comida nunca vai faltar. E a Costa, por ser uma companhia de bandeira italiana, nós trazemos para dentro dos nossos navios que a Itália tem de melhor a oferecer, que é a gastronomia. Então, a gente tem uma preocupação com o que servimos a bordo, nós estamos sempre inovando, trazemos para dentro do navio marcas também de bandeira italiana, então toda a massa é Amarillo, nós temos a pizzaria Pomodoro, enfim, nós temos realmente essa preocupação com a gastronomia. A bordo de todos os navios da costa, nós temos a máquina que faz a nossa mussarela, então toda a mussarela que é degustada, comida a bordo, ela é feita no dia, além da panificadora, enfim, isso faz toda a diferença, você ter produtos de qualidade para fazer a sua comida, você sente isso no final, tá? Além disso, a parte de entretenimento. A partir do momento que o passageiro ele entra no navio, ele tem a nossa equipe de recreação que faz atividades na área da piscina, nos bares. Nós temos também uma equipe para criança, então, além da parte de entretenimento de área aberta com os recreadores, assim como vocês veem em resort, nós temos também as festas que são apresentadas no teatro. Então, todas as noites no teatro, o passageiro ele assiste um show diferente, show de acrobata, shows de cantores incríveis, de dança, de mímica, de mágica, enfim, são shows dignos de Broadway, e aí o passageiro ele assiste, ele intercala conforme o horário do jantar. Então, quem janta no primeiro turno assiste o show logo assim que sai do restaurante, e quem janta no segundo turno assiste o show antes de ir para o jantar. Não há necessidade de efetuar reserva para o show e nem tem valor à parte. É uma programação que já está inclusa, não precisa pagar nada à parte, tá? Festas temáticas. Quando vocês estiverem vendendo um cruzeiro, é uma dúvida muito recorrente das pessoas que estão comprando o cruzeiro. Qual a programação de bordo? Nós não temos a programação de bordo com antecedência. A programação, o hóspede, ele só vai saber quando ele chega no navio. Quando ele chega no navio, ele entra na cabine, ele vai receber um diário de bordo. Com toda a programação, às 14 horas tem festa na piscina, às 14h30 está acontecendo um bingo no bar X, enfim, ele vai receber toda a programação e, dentre ela, vai receber a programação da festa. Então, no dia que embarcou, vai ser a festa do branco, no dia seguinte,
nessa noite que ele embarcou, ele vai receber a programação do dia seguinte e assim sucessivamente. Então, sempre uma noite antes, ele recebe a programação do dia seguinte. Então, nós não temos a programação de festas que vão acontecer durante todo o cruzeiro. Porém, algumas festas nós sabemos que acontecem em todos os cruzeiros da costa, independente do roteiro, independente da quantidade de noite. A festa que acontece em todos os roteiros da costa, aqui no Brasil ou no Mediterrâneo, no Caribe, festa cruzeiro mini ou um mais longo, é a festa do branco. E eu diria que esta é a única festa que interfere na vestimenta, na programação de roupas que o cliente tem que levar para bordo, porque é uma festa que 90% dos hóspedes estão de branco e ela acontece no deck da piscina, então é uma festa super informal, bermuda, saia, short, enfim, é uma festa informal onde tem uma banda tocando, a equipe de bordo fazendo animação e as pessoas curtindo à vontade. As demais festas acontecem, aí tem noite do sertanejo, tem baile de máscara, tem a Noite do Silêncio é uma festa do silêncio, ela acontece também no deck da piscina, onde nós temos 3 DJs, esses DJs tocam músicas diferentes, e para todo mundo que está nessa festa é dado um fone de ouvido, e esse fone de ouvido ele vai mudando de cor conforme a música do DJ que eu estou ouvindo, e aí eles fazem uma batalha, uma competição aí por audiência. Essa festa também tem em todos os navios, e aí muitas pessoas perguntam, Vânia, e a noite do comandante? A noite do comandante, que é uma outra festa, que na verdade não é festa, ela é o jantar do comandante, é que nesse dia o restaurante à la carte, ela oferece uma gastronomia superior aos outros dias, é oferecido, independente para quem tem pacote de bebidas ou não, uma taça de champanhe, e aí o comandante aparece em um dos restaurantes e levanta-se um brinde. Então, eles pedem que as pessoas, esse dia, vá com uma vestimenta um pouco mais social, e aí, como eu falei, o menu do restaurante ele é um pouco mais superior aos demais dias. Essa é a noite do comandante. E aí tem as outras festas que não interferem na vestimenta, não interferem no que o cliente vai levar. Noite do sertanejo, vai tocar música sertanejo. Carnaval de fora de época, vai tocar música de carnaval. Noite brasileira, música típicas brasileiras, enfim. E assim por diante, tá bom? Dançando a bordo, é um cruzeiro, é o único cruzeiro temático aqui na nossa temporada, e nós temos também o cruzeiro de raízes, que eu vou falar mais para frente. O cruzeiro Dançando a Bordo é um cruzeiro que ele tem uma programação toda diferente, toda voltada para música, para dança. Então, vai o Carlinhos de Jesus, a Ana Botafogo, que dão palestra, dão aulas de dança, tem alguns outros professores renomados de dança, que dão aulas de dança, então toda a programação do cruzeiro, do navio, é voltada para a música. Nós estamos no 20º ano, esse é um cruzeiro muito específico e que hoje nós temos a venda mais antecipada. Então, o público do Dançando a Bordo é um público muito fiel, geralmente viaja em grupo, eles compram com muita antecedência. Então, é o cruzeiro hoje que a gente vende com melhor valor para a companhia e com maior antecedência também. Esta temporada, o Dançando a Bordo, ele acontece no dia 15 de março, no Costa Diadema, indo para o Prata. Quando nós falamos Prata, eu estou dizendo que vai para Buenos Aires e Montevidéu, tá? E para a família, além disso, tudo que você mencionou, Vânia, o que a Costa tem para a família? Nós sabemos para os clientes que sentam na mesa de vocês, que ligam para vocês ou que querem um orçamento e vão perguntar sobre cruzeiros, eles querem saber o que a Costa tem para oferecer para a família, e especificamente para os pequenos, que hoje quem tem filho sabe que eles é quem manda na viagem. Então, eu não vou para uma viagem, eu com filho, para um lugar que não me oferece infraestrutura, não oferece um acolhimento para os pequenos. Então, para os pequenos, nós temos toda uma parte separada, além da área de piscina, separada para as crianças, a área infantil toda voltada para as crianças. Nós temos uma equipe de recreadores que desenvolve atividades para essas crianças, dividido por faixa etária. Então, nós temos o Skok Club para as crianças e o Teen Zone para os adolescentes.
o Scott Club para as crianças dos 3 até os 12, separado por faixa etária, não fica de 3 a 12 anos, não, eles separam por faixa etária. A partir de 3 anos, desde que esteja desfraldado, então, se o filho de um hóspede tiver 3 anos e estiver desfraldado, ele pode ir para o Scott Club, que aí fica com os 2 recreadores, como vocês estão vendo aí na imagem, que eles vão desenvolver atividades para essas crianças. E o Teen Zone, a mesma coisa. Então, a partir das 9 da manhã até a meia-noite, não tem custo algum. Os pais vão deixar as crianças nesse Scott Club, no Teen Zone, vai ser concedido uma pulseirinha, vai ser dado o nome da pessoa que deixou a criança lá, com o telefone, e só essa pessoa também pode retirar a criança desse local. É uma área super, mega segura. A partir do momento que você deixa seus filhos, no outro dia, com certeza, ele vai querer voltar, porque é isso que vocês estão vendo. As crianças vão ficar junto de outras crianças, com o público que é deles, com atividades desenvolvidas para eles, com pessoas super competentes que vão saber aí entreter essas crianças, tá? Além disso, nós temos o dia do comandante, dia de princesa, que aí sim tem um custo adicional. Em alguns navios nós temos também toboágua, enfim, toda a parte de piscina, como eu falei, separada. Então, essas são as atividades que nós temos aí para os pequenos. Agora, falando um pouco da nossa temporada, dos navios, a Costa Cruzeiros opera por temporada em alguns segmentos. Aqui no Brasil, como eu falei anteriormente, nós temos 76 anos e há 76 anos a Costa navega nas águas brasileiras. Nós trabalhamos por temporada. Aqui no Brasil, nossa temporada inicia em novembro e vai até abril. E aí em outros mercados também por temporada. O único mercado que não é temporada é o ano todo, é Mediterrâneo, eu vou falar dela mais para frente. Mas falando um pouquinho dos nossos navios que estarão aqui na nossa temporada, nós temos o Costa Diadema, ele chega no dia 22/12 e vai embora 17, na verdade, 17, saindo de Santos, do 4. É o último navio também a partir. O Costa Diadema, ele faz roteiro do Prata, e como eu já falei anteriormente, quando eu digo Prata, eu estou me referindo a cruzeiros que vai para Argentina, Montevidéu, enfim. São roteiros de 7 noites, a grande maioria deles, e aí as últimas saídas no mês de abril, nós temos 4 mini de 4 noites também. Temos 2 portos de embarque no Costa Diadema. O passageiro ele pode embarcar em Santos e em Itajaí. Esses são os números do Costa Diadema, tem capacidade para quase 5.000 passageiros, dentre elas 11 piscinas e hidromassagens, cassinos, teatros, espetáculos exclusivos, como eu falei anteriormente, 10 restaurantes. Aí você fala, Vânia, mas você falou que tem 4 à la carte e um buffet, então 5. Não. Esses que eu falei anteriormente é que estão inclusos em todas as tarifas que o cliente de vocês comprarem. Mas, além desses restaurantes que já estão inclusos, nós temos também outros restaurantes de especialidade, como Sushino, Teppanyaki, a pizzaria, e alguns outros, onde é pagamento à parte. Então, são restaurantes de especialidade que o cliente de vocês podem comprar um jantar, um almoço, para degustar uma gastronomia diferenciada, tá? Então, além dos restaurantes que estão inclusos, nós temos esses outros aí à parte. Além deles, nós temos 12 bares no Costa Diadema. Esse é o roteiro do Mínio, que eu falei para você, de 7 noites, perdão. Aí nós temos aqui também o roteiro do Mínio, não vou me estender, depois eu posso mandar para... Aí vai ficar salvo, vocês olhem depois com mais tranquilidade, porque vocês não vão decorar nome aqui de cidades, enfim. Aí nós temos o Costa Pacífica, que é o Costa Pacífica, nós vemos aí com algumas inovações. Então, o Costa Pacífica ele é o primeiro cruzeiro, navio a chegar aqui no Brasil, é o primeiro também a partir. Nós temos 2 possibilidades de portos de embarque, Santos e Rio de Janeiro, são roteiros de 7 noites e uma infinidade de mini cruzeiros, que vão de cruzeiro de 3 até 5 noites. Além disso, nós temos também perdão.
um Natal, um mini cruzeiro no Natal, pela primeira vez. Os cruzeiros de Natal geralmente são cruzeiros de 7 noites, e no Costa Pacífica nós estamos fazendo um mini cruzeiro. Então, nós temos um mini de 4 noites no Natal, roteiro do Natal, e entre Natal e Réveillon nós temos um outro mini cruzeiro para aquele passageiro que pega aí semaninha e não dá para, não tem muito tempo para viajar, então nós temos essa possibilidade também. Além disso, nós temos pela primeira vez a queima de fogos em Santos. O passageiro ele sai do Porto de Santos, ele vai para uma certa altura do mar, fica fundeado numa área que a Marinha determinar, e aí vai assistir a queima de fogos de Santos. Esse ano, a prefeitura fez uma parceria com a Costa, onde eles vão ter uma queima de fogos aí, acho que é 15 minutos de queima de fogos, 15 ou 13, e aí os clientes do Costa Pacífico, é o único navio que vai ficar parado lá, vai assistir a queima de fogos aí de Santos. Esses são os números do navio, do Pacífica, são 9 piscinas hidromassagens, além dos restaurantes como eu falei, no Pacífica também tem os de especialidades, 9 bares, tubo-água, Coque Club, spa, tem capacidade aí para 3.780 passageiros. Esse é o roteiro do Natal que eu falei para vocês, a novidade, então, um roteiro de 4 noites, embarca 22/12. Esse é o roteiro dos mini cruzeiros, um roteiro de 3 noites. Como eu falei anteriormente, a virada de ano aí, assistindo a queima de fogos de Santos. Se são roteiros mais longos, de janeiro a fevereiro. O bacana desse roteiro é que são 7 dias de navegação, e ele passa por 6 cidades diferentes, ou seja, só tem um dia de navegação. Então, todos os dias o cliente de vocês vai parar num porto, conhecer a localidade diferente. Esse é o grande diferença de viajar de cruzeiro. Uma das grandes diferenças de viajar de navio é que cada dia o cliente está em uma cidade diferente, ele vai descer, ele vai conhecer a sua localidade, com um tempo bem grande para conhecer a localidade. Então, geralmente, essas saídas, chega na cidade, por exemplo, chega no Rio de Janeiro às 8 e parte às 20, às 18, então, com tempo suficiente aí para conhecer a localidade, fazer passeios, tá? Aí o Costa Favolosa, ele chega 23/12, também já no período do Natal. O único porto de embarque, que é Rio de Janeiro, são roteiros mais longos de 8 noites, também com roteiros indo para Ilhabela, Balneário Camboriú, e o Prata, Buenos Aires e Montevidéu. É o único navio que assiste a queima de fogos em Copacabana. E por que eu saliento isso? Porque um cliente que compra o roteiro do Réveillon, ele quer sempre saber se assiste a queima de fogos em Copacabana. Então, a Costa, esse ano, terá 2 navios assistindo a queima de fogos em Copacabana. Um é o Costa Favolosa e o outro é o Deliciosa, que vem fazendo volta ao mundo, que eu vou falar dele mais para frente. Costa Favolosa tem a capacidade bem parecida com o Pacífica, um pouco a mais. Os números são também bem parecidos aqui, tá? 3.800 passageiros, além disso, a tripulação, claro. Esse é o roteiro do Costa Favolosa, 8 noites, saindo sempre do Rio de Janeiro. Além disso, a temporada acontece aqui dentro do Brasil, então embarca, desembarca de Santos, embarca, desembarca do Rio, embarca, desembarca de Itajaí, que são os portos de embarque que nós temos hoje. Mas esses navios, eles vêm da Europa, então, como eu falei, a Costa é uma companhia de bandeira italiana, então ela fica sempre ali, a sede, a nossa matriz é em Gênova, os nossos navios ficam no Mediterrâneo. Então, eles vêm da Europa para fazer a nossa temporada. E é o que nós chamamos de travessias. Então, o navio ele vem de lá da Europa e ele vem com passageiro, vem funcionando normalmente. Pela primeira vez, nós vamos ter um navio temático na travessia, que é o Cruzeiro de Raízes Italiana. É um cruzeiro em homenagem à migração italiana. Faz 150 anos que da imigração italiana no Brasil.
E vão se encerrar, tem uma série de comemorações aí espalhada pelo Brasil, e essas comemorações se encerram dentro do navio. Então, dentro do navio, nessa saída específica, no Costa Diadema, Europa, Brasil, nós vamos ter a programação voltada, quiz, gastronomia, palestra, sempre voltada aí para a Itália, para essa migração italiana. Então, pela primeira vez, nós vamos ter um temático na travessia. Esse é da Europa Brasil, são roteiros de 21 noites, sai de Gênova no dia 30 do 11. Esse é o roteiro do retorno, Brasil-Europa, ele parte, a última cidade aqui no Brasil é dia 20 do 4, tá? A travessia Europa-Brasil do Costa Pacífica, roteiro de 19 noites, tem possibilidade de embarque em Savona, em Barcelona, e alguns portos aqui no Brasil de desembarque também. Esse é o roteiro de volta, roteiro de 19 noites, é o primeiro que parte também, dia 26 do 3. Então, aí algumas possibilidades de portos de embarque aqui também no Brasil. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cabines. Eu achei interessante colocar esse slide para vocês terem uma noção do que é as cabines, como quando se fala cabine interna, cabine externa, para vocês visualizarem isso, tá? Então, aqui é uma cabine interna, é uma cabine, pensa numa cabine num quadrado que ela não tem janela. Então, tem a cama, essa cama aqui ela está configurada como cama de casal, mas ela pode ser separada e ficar duas de solteiro, tá? E aqui do lado vocês veem também uma cama, uma cabine interna quádrupla. Ela não muda de tamanho quando é dupla ou quando é quádrupla. É absolutamente o mesmo tamanho. O que muda é a configuração das camas. Então, na quádrupla, na cabine interna, o terceiro e o quarto leito, elas são leitos altos, e ela sai do teto. Eu só recomendo a compra de cabine interna quádrupla quando se trata de família com criança. 4 adultos fica apertado, porque a foto não mostra, porque a ideia é mostrar mais a cama. Vai ter o banheiro dentro da cabine, claro, e vai ter também uma escrivaninha, vai ter dentro da escrivaninha de todas as cabines tem um secador de cabelo, tem um frigobar e tem um guarda-roupa, tá? Mas, de qualquer maneira, o espaço não é tão grande para ficar 4 adultos, por exemplo, tá? Essa é uma cabine externa. O que diferencia ela da cabine interna? O tamanho, ela é um pouco maior, e aí ela tem essa janela que não abre, tá? Então, é uma janela que não abre. O terceiro leito, a partir da cabine externa, o terceiro leito é baixo, então é um sofá-cama, e o quarto leito, independente da categoria, vai ser sempre leito alto, tá bom? E aí, essa é a configuração de uma cama, de uma cabine externa. Essa é uma cabine com varanda. Então, o que eu falei anteriormente, que na cabine interna só mostrava a cama, é essa escrivaninha que tem, e também tem um guarda-roupa. E aí, o terceiro leito é um sofá-cama, e o quarto leito, ó, aqui nessa foto eu não tenho, mas o quarto leito também vem do alto, assim como a externa, vai ser sempre assim, tá? O quarto leito. O terceiro, que ele é baixo a partir da externa. Aqui já é uma cabine, falei que não tinha, mas tem sim, uma cabine varanda também, só que com um quarto leito aí armado, para vocês terem uma noção. Então, terceiro leito baixo e o quarto leito armado. Essa é uma cabine com suíte. Cabine com suíte, ela tem ela é maior, enfim. Nós temos umas diferenças de serviço para a cabine suíte, e eu vou falar dela um pouquinho mais para frente. Gente, só um minutinho, 2 segundos, deixa eu só responder aqui meu chefe, que ele está me chamando, é só falar sim ou não. Desculpa.
Enfim, essa é a cabine suíte. E essa é uma Grand Suite. Aí vocês já veem que é uma cabine muito maior, e aí tem uma série de serviços também que eu vou falar junto com a suíte. Então, nós temos cabine interna, cabine externa, cabine com varanda, cabine suíte e Grand Suite. Hoje nós temos essas 5 categorias nos navios da costa, tá? De cabine. Aí eu vou falar um pouquinho do internacional. Não vou me estender nos roteiros em si, de cidades por cidade, porque eu sei que vocês não vão decorar isso. Vou falar mais o período que acontece cada temporada em cada destino e onde a costa navega hoje. Então, nós navegamos no Mediterrâneo, como eu falei para vocês, vou ficar repetindo. A Costa é uma companhia de bandeira italiana, e a gente fala que no Mediterrâneo é o nosso quintal de casa, porque a gente está ali juntinho. Então, Mediterrâneo é o único lugar que a Costa não navega por temporada, ela funciona de janeiro a janeiro. Então, se vocês têm um cliente que quer fazer cruzeiro em agosto, setembro, janeiro, dezembro, de janeiro a janeiro, nós temos opções de cruzeiros no Mediterrâneo, cruzeiros de 7, cruzeiros mais curtos, de 3, de 4, de 5, enfim, uma infinidade de opções. Com embarques na Itália, na França, na Espanha, a gente tem em Veneza, mais especificamente, nós temos Istambul, nós temos em Atenas, nós temos fazendo ilhas gregas, quem quer ali Veneza também nós temos, enfim, nós temos uma infinidade aí de cruzeiros no Mediterrâneo, tá? E aí nós temos o Caribe também, Caribe sem visto, então o Caribe nosso é bem parecido com a nossa temporada, de dezembro a março, saindo sempre de La Romana, então voo até República Dominicana, depois pega-se o cruzeiro lá em La Romana. Uma informação interessante que no Costa Fascinosa nós voltamos com digamos, um mordomo, não, uma pessoa que vai receber os hóspedes brasileiros, vai se apresentar para os hóspedes brasileiros e vai ficar lá à disposição dos hóspedes para passar qualquer informação. Então, aquele passageiro que tem um pouco de dificuldade com o inglês, ele vai se sentir bem seguro, porque vai ter sempre alguém disponível para eles tirar dúvida e fazer essa receptividade, falar como funciona o cruzeiro, excursões, enfim. Então, no Caribe, no destino Caribe, que é o nosso Caribe sem visto, nós temos essa opção. E aí nós temos Emirados Árabes, que também funciona bem parecido com o nosso cruzeiro aqui na temporada, de dezembro a março. Quem está fazendo agora o cruzeiro lá é o Costa Esmeralda, quem vai fazer, na verdade, um dos navios mais novos da costa. Dubai não há necessidade mais de visto também, os vistos que são necessários, por exemplo, em Muscat precisa, mas aí o próprio navio tira, é bem interessante. Para quem vem de Dubai, uma informação que vale a pena é que no Emirados é proibido bebida, então só em alguns bares credenciados, alguns restaurantes, e aí o diferencial de vender Dubai por cruzeiro é que a bordo a bebida é liberada à vontade. Então, o passageiro que compra um cruzeiro de Dubai com um pacote de bebidas, ele pode curtir a cidade degustando aí da sua bebida, o que em Dubai é muito caro e não é permitido em todos os lugares. Então, vale super a pena conhecer o destino através de um cruzeiro, que aí tem toda essa flexibilidade também, tá? Norte da Europa, pelos fiordes noruegueses, nós temos opções também de cruzeiros de 7 e de 14 noites, acontece aí do período de maio a setembro, então é um roteiro incrível pelos fiordes, que vale super a pena, é um cruzeiro dos sonhos realmente, então sempre de maio a setembro, tá? Ásia, a Costa voltou com a Ásia, a gente tinha parado antes da pandemia, um ano antes da pandemia. Voltamos a fazer Ásia. Nós temos roteiros de 7, 14 e aqui não está, mais de 28 noites também, com possibilidade de embarque em Hong Kong, Tóquio e Singapura.
Então, são roteiros incríveis, que vale super a pena para aquele passageiro que já fez tudo, conhece muito do mundo, é uma opção aí também, esses roteiros aí pela Ásia, valendo super, super mesmo. Além disso, nós temos um produto muito bacana, que é o que nós chamamos de Conexão. E é isso, Vânia, Conexão Costa. A Costa, ela reinaugurou o departamento aéreo, e aí nós estamos fazendo alguns pacotes montados. E o que isso facilita? Nós nos preocupamos com toda a parte burocrática de procurar voo, parcelamento, tudo isso é por nossa responsabilidade, e vocês ficam com a responsabilidade só de vender, que é o que vocês sabem fazer de melhor. Então, nós temos alguns destinos que eu vou falar aqui para vocês mais para frente, que já está o aéreo saindo sempre de Guarulhos, transfer, em alguns deles já tem hotel e o cruzeiro. Tudo isso já num único pacote, muito fácil de ser vendido. E aí nós parcelamos isso em até 12 vezes. Nós sabemos que aéreo não se parcela em 12 vezes, então comprando o aéreo com a Costa, a gente consegue esse parcelamento em até 12 vezes, e nós comissionamos esse produto em 5%. O produto aéreo nós comissionamos em 5%. Os demais produtos, o marítimo em si, a gente comissiona em 10%. Tá? Então, quais são esses pacotes que nós temos já montado? Nós temos Caribe, e aí a gente tem voo de Guarulhos até República Dominicana, de lá nós temos um transfer até La Romana, de lá nós temos um cruzeiro de 7 noites com Costa Faxinosa, depois o transfer de volta, o aéreo de volta até Guarulhos. Gente, nós temos opções em janeiro, fevereiro, março, de 12 de R$ 760. Então, um valor super a pena. Nós temos Istambul também, fazendo Ilhas Gregas com embarque em Istambul, que é voo de Guarulhos até Doha, 2 noites de hotel em Doha, o transfer até o hotel, 2 noites de hotel em Doha com café da manhã, transfer de volta até o aeroporto, voo de Doha até Istambul, transfer até o aeroporto, até o porto, e o cruzeiro de 7 noites no Costa Fortuna. Tudo isso por a partir de 12 de R$ 403. E nós temos também a opção, mesmo serviço aéreo, transfer, hotel e cruzeiro com Emirados Árabes, com 2 opções de embarque, embarcando em Doha e embarcando em Abu Dhabi, tá? Então, são produtos com preços super acessíveis, um produto já montado que vocês não precisam se preocupar com nada, só precisam se preocupar em vender, que é o que vocês já fazem de melhor. Então, tudo isso é montado, tudo certinho, empacotado para vocês venderem, disponível no nosso sistema, muito fácil e rápido de reservar. Nós temos, além de tudo que eu falei de roteiros internacionais, nós temos um cruzeiro de volta ao mundo, que é um cruzeiro que, pela primeira vez, ele vai sair da Europa em novembro, e aí ele passa pelo Rio de Janeiro, aqui pelo Brasil, e aí assiste a queima de fogos também em Copacabana. É um roteiro longo de 132 noites, mas para quem quer embarcar aqui no Brasil, o único porto de embarque que tem a possibilidade de fazer o Volta ao Mundo é no Rio de Janeiro, um roteiro de 107 noites. Além disso, nós temos roteiros menores do Volta ao Mundo, mais fatiado. Então, para quem quer fazer Terra do Fogo, por exemplo, nós temos até o Ushuaia, que vale super a pena. A gente tem roteiros menores também. Este é o roteiro completo, então, como vai ficar gravado, depois vocês têm mais tempo aí para verificarem o roteiro completo. É um roteiro super longo, um roteiro para quem tem disponibilidade de tempo, vale muito a pena, e para vocês se venderem, a comissão vale bem a pena também. Então, alegra-se o passageiro que viaja e alegra-se vocês com a comissão. Então, é um roteiro muito bacana também, do Volta ao Mundo. E falando um pouquinho das nossas diferenças tarifárias. Quando eu falei para vocês lá no começo que, indiferente da tarifa que se compre, o passageiro tem direito a 4 refeições, são destas tarifas que eu estou falando.
A Costa trabalha com 3 tipos de tarifa. Voltando para um mundo que vocês já conhecem, uma vez que a Vivi perguntou quem já tinha vendido cruzeiro e a maioria falou não, então, só fazendo um parênteses ou uma linha aí para um produto que vocês têm mais familiaridade, para um aéreo seria econômica e executiva, mais ou menos. Então, nós temos essas diferenças de tarifa. Então, a tarifa economy, ela não está sempre disponível, ela aparece a partir de um momento próximo já à temporada, do início de temporada. Ela é uma tarifa que ela vai ser a tarifa mais barata, sempre vai ser a mais barata, porém, ela não tem uma série de serviços agregada. Então, quem compra economy, ela pode comprar uma cabine interna, uma cabine externa e uma cabine com varanda. Porém, não tem todas as refeições inclusas, porque tem que ter, em cruzeiro não dá para as pessoas levarem só a refeição, como eu falei anteriormente, então sempre qualquer uma dessas tem as 4 refeições, café, almoço, lanche e janta. Não dá escolha de cabine, e que isso significa? Você vai escolher a categoria. Então, eu vou escolher se ela é varanda, mas eu não vou escolher em si, eu não vou saber se a cabine vai ficar em deck mais baixo, deck mais alto, se vai ficar na ponta do navio ou no meio do navio, por exemplo. E não escolhe também turno de jantar. Eu falei para vocês que aqui no Brasil, nós, para o jantar, nós trabalhamos com 2 turnos de jantar. Primeiro às 19h40, segundo às 21h40. Quem compra a tarifa economy, ela só vai saber a hora que vai jantar, quando ele chega no porto, que vai ser dado ao cartão, igual cartão de hotel. Atrás desse cartão vai estar escrito o nome do passageiro, vai estar escrito o número da cabine, o número da mesa que ele vai sentar, o turno de jantar, o nome do restaurante, se tem pacote de bebidas ou não. Então, aí ele só vai saber o turno que ele vai jantar quando ele chega no porto, quando ele fizer o check-in, quando ele receber esse cartão de embarque. Então, ele só vai saber isso a bordo. Já a MyCruise, ela tem possibilidade de escolha de cabine, localização de cabine, escolha de turno de jantar também. E tem cabine interna, externa e varanda. Não tem pacote de bebidas. A All Inclusive é uma tarifa mais completa. Ela é uma tarifa que tem todos os serviços que eu falei da MyCruise e tem um pacote de bebidas que é o MyDrinks. Vânia, e faz diferença ter pacote de bebidas a bordo? Faz toda diferença. Para quem não compra o pacote de bebidas, qualquer bebida que seja desde água, e aí tem um único local que é servido água à vontade. Então, nós temos uma máquina de gelo e de água que é servido água à vontade, como se fosse um bebedouro, digamos assim, como se fosse um filtro, que é servido bebida à vontade, água à vontade, perdão, água à vontade no deck da piscina. Então, a pessoa, o cliente, ele tem que sair da cabine, sair do restaurante, sair da balada e pegar a bebida dele à vontade. Fora isso, se eu estou jantando no restaurante e solicitar uma água, essa água ela vai ser cobrada. Então, tirando esse local que fica no deck da piscina, que é água à vontade, qualquer bebida que você consuma, ela tem um valor. Lógico, com exceção das bebidas do café da manhã. Então, no café da manhã, eu tenho suco, leite, chá, café, achocolatado, tudo isso, todos que são as bebidas que fazem parte do café da manhã, não precisa pagar e consome à vontade durante o horário do café da manhã. Saiu do horário do café da manhã, que são as bebidas que se entende que fazem parte da refeição, café da manhã, as bebidas elas são pagas à parte, com exceção de quando você compra um pacote de bebidas, um cruzeiro já all inclusive. Então, quando eu compro o pacote da tarifa all inclusive, eu tenho o pacote de bebidas My Drinks, e aí eu tenho todas as bebidas à vontade, posso consumir à vontade, são bebidas servidas no copo, então, água, refrigerante, suco, cerveja, chopp, vinho, uísque, drinks como caipirinha, mojito, todos os drinks
com álcool e sem álcool. Então, eu tenho um pacote super completo que faz parte da minha tarifa e eu posso consumir à vontade, tá? Então, economy, tarifa mais barata, mas eu tenho restrições de serviço. MyCruise, eu tenho uma tarifa mediana e eu tenho alguns serviços como escolha de turno, escolha de localização de cabine. E ao inclusive que eu tenho todos esses serviços agregados, eu posso comprar cabine interna, externa e varanda, e aí eu tenho, além das cabines interna, externa e varanda, na tarifa ao inclusive eu tenho também as cabines suítes e Grand Suites, que foi o que eu mostrei para vocês as fotos anteriormente. E o que diferencia quem compra cabine suíte e Grand Suite? Tem uma série de serviços agregados. Além de tudo isso que eu falei para vocês, quem compra suíte, Grand Suite, além da cabine ser ser maior, eu tenho um pacote de bebidas superior ao My Drinks, que chama My Drinks Plus, com bebidas prêmios. Então, um exemplo, enquanto no My Drinks a bebida, uma vodka Smirnoff, no Plus, que é da suíte, eu tenho uma Absolute. A cerveja no My Drinks é uma nacional, no Plus da suíte, Grand Suite, vai ser Corona, Paulânia, Heineken, e aí é em garrafinha. Enquanto as bebidas do My Drinks é servida em copo, na My Drinks, no Plus, eu posso pegar garrafas em algumas situações, como, por exemplo, na cerveja, tá? Então, essa é uma das diferenças. Pacote de bebida superior, eu tenho um restaurante exclusivo, então, além desses restaurantes que eu falei para vocês, os à la carte e o buffet, para quem compra suíte e Grand Suite, eu posso fazer a refeição em um restaurante com gastronomia superior. Então, em alguns navios vão chamar o restaurante club, em outros vão chamar elite, mas a gastronomia é a mesma, enfim. Eu tenho mordomo 24 horas, eu tenho máquina de café com cápsulas também, eu tenho menu de travesseiros, eu tenho cesta de frutas, eu tenho desconto em excursões, eu tenho desconto no spa. Então, tem uma série de serviços agregados que fazem parte da tarifa de suíte e Grand Suite, tá bom? E os pacotes de bebidas. Então, eu falei para vocês que aqui na tarifa ao inclusive, já está incluso a tarifa ao pacote de bebidas, mas para quem compra a tarifa Economy e a MyCruise, onde não tem o pacote de bebidas, se o cliente quiser comprar a parte, é possível comprar a parte. Então, mesmo depois da reserva já paga, é possível adquirir esse produto, que é super importante a bordo. Então, nós temos hoje 3 pacotes de bebidas all inclusive. Nós temos o My Soft Drinks, que são bebidas sem álcool, nós temos o My Drinks, que faz parte da tarifa ao inclusive, e nós temos o My Drinks Plus, que faz parte da suíte Grand Suite. Diferente delas já estarem inclusas numa tarifa ou na outra, se eu compro a Economy, que é a mais barata, e eu quiser inserir nessa cabine o melhor pacote de bebidas, é possível também. Além desses pacotes de bebidas ao inclusive, nós temos bebidas limitadas, que é uma série que eu não coloquei aqui porque são muitos pacotes de bebidas. Eu tenho um pacote de bebidas só de água, eu tenho um pacote de bebidas de café, água e vinho, pacote só de vinho, pacote só de chopp, pacotes só sem bebidas sem álcool, que são limitadas. Quando eu digo limitadas, determina a quantidade. Então, são 13 garrafas de água, 20 bebidas sem álcool, ou 40 bebidas sem álcool, um mesclado de água, vinho e café, determinando a quantidade de cada um desses, e assim sucessivamente. Então, esses 3 aqui são os pacotes ilimitados, e também uma diferença dele para o outro uma vez que alguém da cabine, na hora da compra da cabine, ela escolhe colocar um destes pacotes ilimitados que estão aqui na tela de vocês, é obrigado que todos na cabine adquirem o mesmo pacote, enquanto que os limitados, que determinam quantidade, pode ser só para uma cabine. A diferença é que o pacote de bebidas, ao inclusive esses que estão na tela de vocês, nós comissionamos em 10%, e os que são limitados, nós não comissionamos. Então, a Costa comissiona
4 serviços: seguro viagens em 25%, tarifa marítima em 10%, pacote de bebidas a um inclusive em 10% e aéreo em 5%. Tá? Esses são os serviços que nós comissionamos hoje. Seguro viagens. Para quem nunca fez um cruzeiro, tudo a bordo tem um valor diferente do daqui, porque a moeda ela funciona ou euro ou dólar. Aqui na América do Sul, a moeda de bordo é dólar, e fora do Brasil, em todos os outros roteiros, a moeda é euro. Quando o navio está aqui no Brasil, aqui na América do Sul como um todo, indo para Buenos Aires e Argentina, a moeda vai ser dólar. Então, uma cerveja custa, em média, aí, $4. Se você converte aqui para o nosso câmbio, vai sair, o dólar deve estar 5 e pouquinho, vai sair quase R$ 30 uma cerveja. Então, por isso, eu falei o quão importante é viajar de cruzeiro já com um pacote de bebidas. Mas, voltando para o seguro, por que o seguro é importante? Porque a bordo funciona mais ou menos como no exterior. Então, se eu passar mal e precisar ir para a enfermaria, no navio não tem um hospital, gente. A gente tem uma enfermaria com o médico que vai prestar sempre os primeiros socorros. Então, eu estou a bordo, passei no molhado, sei lá, torci o pé, não sei, ou enjoei demais, ou deu dor de cabeça, precisei ir na enfermaria, essa consulta, ela vai ser cobrada, e tem um valor bem grande, bem alto. E com o seguro, o passageiro vai pagar a consulta dele com o dinheiro dele, mas ele vai ser reembolsado depois. Então, faz muita diferença. Além disso, mala extraviada, chegou mala quebrada, antes do embarque, eu precisei cancelar por doença. Uma vez que o passageiro tem o seguro, ele está assegurado disso, então ele não perde o dinheiro. A Costa Cruzeiros, a partir do momento que eu comprei hoje, daqui 2 semanas eu resolvi cancelar, já tem multa. A multa ela vai de 18% a 28%. Se eu cancelar até 31 dias antes do embarque, a multa é de 18%. Se eu cancelar a partir de um mês antes da data do embarque, a multa é 28%, tá? Então, o seguro ele é super importante. Para deixar vocês, que são agentes de viagens, mais seguros na hora da venda, e para o cliente que vai ter uma viagem mais sossegada também, caso aconteça alguma eventualidade. Mas não vou viajar pensando que vai acontecer alguma coisa. Ninguém vai, né? Mas é sempre bom você estar aí assegurado e saber que o dinheiro que você, sei lá, se ficar mais seguro, se eu sentir qualquer coisa aí para a enfermaria e você ressarcido com isso. Então, é super importante, o seguro ele não é obrigatório, mas nós super recomendamos, tá? Então, nós temos a parceria com a Universal Assistência, a antiga Travelways. O nosso seguro ele tem um custo de R$ 31,50 por noite por pessoa, tá? Então, é super importante aí o cliente de vocês estar com seguro. Acho que eu já falei, a moeda de bordo é dólar. Aqui no Brasil, nós aceitamos o real, então nós temos algumas formas de pagamento. Para pagar a cabine, antes de embarcar, a nossa forma de pagamento é à vista, sem desconto, ou 12 vezes sem juros no cartão de crédito, parcelado em até 12 vezes. E aí, despesas de bordo. Quando o navio está aqui na América do Sul, nós aceitamos reais, e esse valor ele é convertido para o câmbio do dia, e aí, enfim, paga-se as despesas, aceita dólar, aceita cartão de crédito internacional, pagando todas as despesas em uma vez, e a partir da temporada passada, nós já aceitamos cartão de crédito nacional para despesa de bordo, e parcela assim até 6 vezes, tá? Então, nós temos essas formas de pagamento aí. Da apresentação é isso. Acho que saiu a apresentação, né, Vivi? Saiu, tirou o Saiu. compartilhamento. Aí, se vocês... Eu não sei, eu acredito que deva ter dúvida. Se você quiser
lendo, ou eu mesmo vou lendo, como Não, vocês preferirem. eu já anotei tudo aqui, Vaninha. Ah, que Já ótimo. Legal, fui respondendo algumas coisas e já anotei, sim. isso. Bom, Tem algumas Uhum, pessoas com a mão levantada, a gente pode abrir também para fazer pergunta, tá, Liese? tá. Em relação à documentação, sobre aqui na América do Sul, tá, Vânia? uhum, tá. É uma coisa bem importante a ser falada. Sim, gente, a documentação de navio ou de aéreo, as pessoas acham que tem uma diferença de documentação para navio e para aéreo. Não temos diferença, é absolutamente a mesma coisa. Nenhuma companhia pode sobrepor uma lei nacional, uma lei que é de governo. Então, a gente funciona exatamente da mesma maneira, mas eu vou falar aqui. Cruzeiro aqui no Brasil, aceita-se qualquer documentação válida em território nacional. Então, habilitação, RG, carteira profissional, como, por exemplo, o AB, CREA, esses carteiras que é aceito em território nacional, passaporte é aceito em cruzeiro nacional. Quando eu estou falando de cruzeiro indo para Buenos Aires e Montevidéu, é aceito RG, com a validade de até 7 meses antes de vencer, não, perdão, RG com até 10 anos de validade e passaporte, tá? E quando eu estou falando de travessias ou cruzeiros internacionais, que acontece só lá no Mediterrâneo, Caribe, enfim, só é aceito o passaporte. Cruzeiro aqui dentro do Brasil, criança de 0 a 12 anos, dá para embarcar com certidão de nascimento. A partir de 13 anos, só com RG ou passaporte. Indo para Buenos Aires e Montevidéu, somente com, independente da idade, só com RG ou passaporte, tá? Estou viajando, eu tenho um filho, sou separada, estou viajando só com o meu filho, estou indo para a Argentina, Vai ser necessário, além da documentação que eu falei, a autorização do outro genitor. Estou fazendo cruzeiro aqui dentro do Brasil, não há necessidade de autorização porque eu não estou saindo do país. Criança que está viajando com a avó aqui dentro do país, se conseguir na documentação comprovar parentesco, dá para viajar sem autorização nenhuma, tá? Então, essas são as documentações. A gente pede sempre, tem sempre a validade. Quem verifica a documentação não é a Costa, não é a Costa quem pede de embarcar, é sempre a autoridade portuária. Então, é sempre importante, tem gente que chega no porto, por mais que o nosso RG não exista validade, só que tem gente que se orgulha em falar, eu tenho 70 anos, tirei um único RG porque eu nunca perdi, nunca fui roubado, parari, parará. Só que ele tirou o RG, ele estava com 13 anos, hoje ele está com 70. Por mais que ele esteja em bom estado, é impossível reconhecer. Então, por isso a gente fala uma validade de 10 anos, porque eu tenho que reconhecer aquela pessoa que está embarcando, tá? Então, aqui no Brasil, até às vezes foge um pouquinho, mas para a Argentina eles levam muito a sério, exatamente porque está saindo do país, tá bom? Vânia, só fazendo um adendo aí, que é muito importante. A experiência do dia a dia leva, né, a algumas situações. Já aconteceu a situação de um passageiro perder o RG, tirar um passaporte de emergência, ia embarcar no cruzeiro que iria para Buenos Aires, ele não embarcou, porque a Argentina não aceita passaporte de emergência. Então, assim, tudo isso, documentação, é uma coisa que as pessoas têm que ter muito cuidado com elas, porque depois que perdeu, perdeu, minha gente. Sim, muitas vezes a pessoa vem de avião, de um estado, para embarcar em Santos e termina se perder, pode complicar bastante. Uma coisa que eu acho que é muito importante falar também é que essa documentação tem que ser documentação que tenha foto da pessoa, né? Tirando o caso de criança que aceita certidão de nascimento aqui no Brasil, como o aéreo aceita, mas é importante que seja dessa forma. Eu acho que sempre eu, como um conselho, nesses 30 anos de vida de cruzeiro marítimo, porque é o seguinte, você pode remarcar um aéreo e embarcar no próximo voo.
Você não vai ter o próximo navio fazendo aquele roteiro, e se a documentação é de uma responsabilidade do cliente e sua, e a companhia, ela não obrigatoriamente, ela não vai reembolsar, ela não vai te dar um novo cruzeiro, porque você não conseguiu embarcar. Então, documentação é um assunto muito importante. E que eu vejo também que no próprio site da Costa, www.costacruzeiros.com.br, sempre tem essas perguntas frequentes, que são as que mais se falam sobre documentação. Outra pergunta que tinha aqui, antes eu abrir para as filas, seria sobre frigobar. Isso é uma dúvida muito frequente, Vânia, nos grupos dos agentes de viagem. Qual navio que tem frigobar, qual que não tem frigobar, como é que funciona os frigobar da cabine? A questão do frigobar, ela virou recorrente na costa, desde o Costa Firenze, que veio para o Brasil, não tinha frigobar. Nós temos 2 navios que não têm frigobar. Mas esses que estão aqui, por exemplo, o Diadema, o Pacífico e o Favolosa, os 3 têm frigobar, eles não têm serviço de reposição. Então, é mais ou menos isso. É importante porque a gente tem alguns hóspedes, por exemplo, que têm diabetes e precisa levar insulina, algum outro tipo de doença que precisa que a medicação fique em refrigerado. Então, todos os 3 navios, por exemplo, que vêm para o Brasil, eles têm frigobar. Se não tiver aberto, é só pedir para o camareiro que eles abrem. E aí, ok, ele não tem reposição, nenhum dos 3. Vale lembrar, né, gente, que bebidas é proibido você embarcar com bebidas. Então, assim, o máximo que você pode entrar é com as garrafinhas d'água e tal, mas bebida alcoólica, se alguém for levar, vai ficar confiscado, tá? E ele só vai ser devolvido na saída. Aí você vai dizer assim, mas tem um amigo do cliente que fez e que já levou e que já entrou. Bom, tudo é possível, né? Inclusive, existe tráfico de coisas, né, dentro de avião, enfim, em aeroporto, então é possível, mas é importante que saiba que é um item proibido, como é proibido também levar chapinha de cabelo, por isso que no navio tem secador de cabelo, ferro de passar, né, não pode, porque é uma das coisas que muito perigosas em navio chama-se incêndio, então realmente não pode, são esses itens pontiagudos, enfim, facas, seja lá o que for. Né? Uma das coisas que eu acho que eu vou abrir agora é a fila das perguntas, Legal, e Lies. depois, na sequência, eu vou dar rapidamente passar pelo sistema da gente, Legal. tá? Eu vou abrir aqui Vocês. para o Samuel Brito. Pode abrir seu microfone, fazer sua pergunta, Samuel. Samuel do Leon. Samuel está por aí? Acho que não. Eu vou passar para a próxima aqui do Samuel, que é a Tina, então. Tina Zazik. Só abrir o microfone, Tina. Oi, agora eu consegui. Estão Oi, me ouvindo? Tina. Tudo bom? Samuel, ele foi aqui do lado rapidinho, 1 minuto ele volta. Beleza, beleza. Vou abrir aqui. Vânia, você falou agora há pouco que o seguro, se a gente inserir o seguro na compra do cruzeiro, se a pessoa precisar ser atendida, ela vai ter que pagar e depois ser reembolsada? Sim, Tina, eu acho que todos, eu desconheço alguma companhia de cruzeiro, e aliás, tem mais expertise com demais companhias, mas eu quase certeza que todas as companhias marítimas funcionam exatamente da mesma maneira. O seguro, todas elas é reembolsado. Então, ele paga-se a despesa de bordo, e aí ele recebe a documentação com valores, tudo que ele gastou, entra em contato com a seguradora, ele é reembolsado. Acredito que funciona, aliás, funciona desta maneira para todas as companhias marítimas no mundo. Isso, até porque, minha gente, tem muitos serviços dentro do navio que é terceirizado. Ambulatório é um deles, né? É a parte das lojas, a parte de cassino. Então, assim, e lembrando que ambulatório é ambulatório, é aquele atendimento rápido. Não adianta a pessoa ficar passando mal no navio a semana inteira e não acionar o seguro,
para quando estiver num porto, né, em terra, tá? E, assim, a Costa Cruzeiros é a única companhia que aceita incluir o seguro depois. Eu não aconselho isso de forma alguma, não aprendam isso, eu não falei isso para vocês, porque todas as companhias, elas só aceitam a fazer o seguro se for no ato da compra da cabine. Não é que não aceite depois, aceita mais. Em vez de você ter 29 motivos que você possa ser reembolsado em caso de cancelamento, você vai ter menos motivos em caso de cancelamento, tá? Então, assim, eu sempre aconselho vocês de que tenta fazer uma venda o mais completa possível. Incluir o seguro, incluir o pacote de bebidas, incluir... porque tudo isso pode ser parcelado, porque senão você vai ficar tendo retrabalho, retrabalho e retrabalho. Então, em vez de você atender aquele seu cliente de uma única vez e definir, vamos fazer o seguro, já apresenta uma cotação para ele, com seguro, com pacote de bebidas e tal, e depois você vai tirando, mas essa coisa de deixar para depois é um trabalho muito grande. Inclusive, com uma aposta, funciona o seguinte: primeiro, se você for deixar para depois, primeiro você vai ter que pagar o pacote, para depois, a gente tem que gerar um link para esse pacote de bebidas ser pago, para depois inserir o pacote. Então, assim, é muito trabalhoso isso. Então, é um conselho que tempo é dinheiro. Hoje em dia, todo mundo, muita gente trabalha sozinho, então, o que você puder fazer a sua venda mais completa possível é um conselho que eu te dou, tá? Ainda falando de seguro, se eu incluir o seguro da costa no pacote, em terra, a pessoa também vai ter que pagar para depois ser reembolsada? Depende. Depende, assim, só para ficar claro, o seguro não é da Costa, a Costa não tem uma seguradora, a gente tem parceria com a Universal. Então, se eu tiver em terra, em trânsito, o que seria em trânsito? Eu estou fazendo um cruzeiro no Mediterrâneo, eu embarquei em Gênova, e aí eu estou em trânsito lá em Barcelona. Precisei de médico lá, eles têm parcerias com algumas clínicas, com alguns hospitais, e aí vocês entram em contato com eles, eles informam o hospital mais próximo que a Universal tem parceria é XPTO. Se dirige a XPTO, não vai ser pago. E se for um lugar onde não tem parceria, aí precisa ser pago. Então, esses detalhes da seguradora, mais especificamente, é com a seguradora. Só lembrando que a Costa não tem seguradora, nós temos uma parceria que é a Universal Assistência, mas aí funciona mais ou menos dessa maneira. Tá? E eu posso vender o seguro separado, que não seja agregado dentro do pacote da Costa? Pode, para facilitar, nós temos essa seguradora parceira, mas você pode vender o cruzeiro da Costa e comprar o seguro da GTA, da Cores, enfim, Okay. Não é um Mas problema. Esse pessoal da enfermaria, esse atendimento no navio, ele tem convênio com alguma seguradora? Não, assim, a Costa tem parceria com a Universal. Tudo que você for consumir a bordo, independente de ter seguro ou não, você vai ter que pagar na hora. Passei dor de cabeça, consultei lá, eu vou pagar na hora, independente de ter seguro ou não. A diferença de ter seguro é que depois eu solicito reembolso com o gasto que eu tive a bordo. Ficou claro? Não, eu estou estranhando, porque eu vendo bastante seguro. E a maioria dos seguros que eu vendo, a gente entra em contato com a seguradora envia o passageiro para alguma clínica, algum serviço especializado, e ela não paga nada. Se eu fizer dessa maneira... Mas é porque é um navio, Tina, é diferente. Você não está numa cidade, você está dentro do navio onde o serviço é terceirizado, como a Liese falou. Nós não temos um hospital a bordo, nós temos opções de hospitais a bordo, temos uma enfermaria que é terceirizada, entendeu? Então, se surgir um caso grave, não vai ser atendido no navio, um infarto, alguma coisa assim? Não, veja só, Tina, é diferente. Deixa eu falar. É o seguinte, se você vende um seguro Cores, você vende um seguro Assistar, se você vende um seguro Travelways, e o seu cliente vai fazer uma viagem de navio,
Esse seguro ele vai usar durante todo o percurso e, quando for a bordo, ele vai ter que pagar. E você tem que ver se é a Core, se é a Travelways, se é a Car, ele vai reembolsar aquele custo que o seu cliente teve a bordo. E o atendimento dele em terra vai ser normal, como qualquer outro seguro. A diferença de você comprar o seguro da costa para o seu cliente é que você vai ter a certeza que dentro da negociação da costa com a seguradora deles, com a Universal, o reembolso do atendimento dentro do ambulatório, dentro do navio, é certo, porque tem seguros que não vão aceitar fazer esse pagamento, esse reembolso do atendimento a bordo. O que é em terra, qualquer seguro é normal, é igual, como você vende qualquer um, inclusive o universal. Vai ser da mesma forma em terra, como os outros seguros. Ok? E o pagamento desse atendimento aceita cartão, ou vai ter que ser efetivo, porque é uma emergência, a pessoa, né, não estava contando com aquilo? O atendimento da emergência, ela funciona como compra de qualquer um outro produto, se ela estivesse fazendo uma excursão no spa. Dinheiro vivo, se tiver aqui no Brasil, real, dólar, cartão de crédito internacional em uma vez, ou cartão de crédito nacional em até 6 vezes. Como se fosse um produto normal, que seja doença Vai entrar não, na é um conta outro dela para ela serviço. fazer o check-out. Vai entrar na conta. Veja, a Vai companhia... entrar na conta, normal. Aí, a quando companhia... ela fizer o check-out, vai entrar... O que está dando microfonia? O meu som? Não, é que a Aliás estava falando junto, pode falar. Então, é como se eu tivesse ido para o cassino, como se eu tivesse comprado um café, vai entrar no que eu vou pagar no meu check-out, é isso? Isso mesmo, correto. Corretíssimo. Obrigadinho. De nada. Lembrando sobre check-out, gente, que a companhia ela bloqueia o valor X do seu cartão de crédito, tá? Porque não vai estar na última noite com 3.000 passageiros fazendo o pagamento da conta. Então, para você se utilizar de serviços a bordo, você tem que deixar um depósito ou o seu cartão. E o seu cartão ele vai ter um valor bloqueado. Vamos supor se ele bloqueou o equivalente a $100, R$ 600. Quando você consumir esses R$ 600, aí seu cartão, a sua chave da cabine, ela fica bloqueada novamente até você ir botar mais dinheiro ali, tá? Porque não tem essa de ficar acertando conta feito hotel no final, não. Quando o navio, na última noite, chega a conta, ou você também acessa a sua conta, você pode pedir por dia, tem navios que tem na própria televisão a sua conta, e aí você chega no último dia, você não precisa nem passar na recepção para fechar nada, ok? Beleza, Li, vou abrir aqui para a Tânia Costa fazer a pergunta dela. Pessoal, tem 5 pessoas com mão levantada, a gente vai responder esses 5 aqui, porque senão vai ficar bem extenso aqui, tá? A gente responde aqui esses 5. Vai lá, Tânia. Só ativar seu microfone. Agora acho que eu Foi, estou te ouvindo agora. Pronto, beleza. Oi, Vaninha, boa tarde. Tudo bem, Tânia? Conheço a Tânia, gente, aí já... Boa tarde para todo mundo. Gente, eu não sei se foi respondido ou não, mas eu estava perguntando aqui sobre seguro também, era a respeito desse atendimento em terra, se o atendimento, quando eu compro junto com a Costa, ele é somente marítimo, ou se eu também consigo ser atendida em terra, tipo, sei lá, fui lá, desci em Búzios, quebrei o pé, um exemplo. Uhum. Ele acontece em terra se for em trânsito. O que tem que ficar claro às vezes as pessoas confundem um pouco. Quando eu estou em trânsito, que é dentro do meu roteiro de cruzeiro, eu desci em Salvador, desci em Ilhéus, desci em Búzios, eu estou em trânsito, aí funciona. Agora, por exemplo, eu estou fazendo um cruzeiro de travessia. Meu desembarque, eu comprei o cruzeiro de embarque Maceió até Marselha. Marcelo, eu desembarquei, segui minha viagem até Gênova, sei lá, já com terrestre. Aconteceu alguma coisa lá em Gênova, já não estou mais sendo coberto. Então, o seguro, ele cobre durante o período do cruzeiro e se ele estiver em trânsito em terra. Então, se eu estiver em trânsito,
ok, ele cobre. Se eu já tiver desembarcado mesmo com mala, tudo, eu não estou mais em trânsito, aí não tem mais cobertura, tá? Tá, mas tipo, que nem ela estava mencionando ali da rede credenciada. Uhum. Existe em terra ali uma rede credenciada para que a pessoa não tenha que fazer que nem no navio, que ela pega as notas e depois aciona? Porque se acontece alguma coisa na cidade, sei lá, Rio de Janeiro, aí tem que entrar em contato com a seguradora. Então, Aham. você telefone para a seguradora vai falar, olha, Tânia, a gente tem credenciamento com os hospitais X, Y, Z. Qual deles está mais próximo de você? Hoje eles têm até um app que eles vão direcionando. Então, você vai já com o credencial, não precisa como se fosse como chama, gente? Um problema? Perdi aqui. Se tivesse enfim, quando você não Não, precisa. é o credenciamento normal que É, cada seguradora plano tem de com os saúde, seus, era isso. né, Como como se se eu fosse tivesse um isso. plano de saúde. Uhum. É isso que me faltou. Aí, vamos supor, eu não vou conseguir voltar para o cruzeiro, sei lá, quebrei o pé, Deus me livre. Hum? Aí eu preciso, sei lá, comprar uma passagem nova lá do Rio de Janeiro para São Paulo. Tipo, né, nesse caso ali, o retorno, né, do segurado, ele também pode ser feito? Essas despesas, elas são cobertas ou não? Não sei, Tânia. Aí já entra mais para o mundo do seguro e foge do cruzeiro. Tá, A gente, como eu falei, assim, a gente tem a parceria com a seguradora, mas eu não sei tudo sobre a seguradora, todas as coberturas, o que cobra, o que não cobra, igual eu sei do cruzeiro. Então, aí seria o certo entrar em contato com a seguradora e ver até onde eles cobrem. Eu não sei te precisar se eles cobrem isso, não. Tá? não, beleza, tranquilo. A respeito desse roteiro que você mencionou, de Dubai, Vânia, vocês estão aceitando grupos ou não? Não, porque a responsabilidade, nós compramos os assentos. Então, se a gente deixa com um grupo, então eu falo, Tânia, eu comprei 30 assentos, eu deixo tudo com você. E aí depois você fala, eu não vendi, o prejuízo é nosso, porque a gente compra uma quantidade de assentos em determinadas saídas. Então, a gente deixa no sistema e todo mundo vende, para ter menos risco, correr menos risco. Beleza, obrigada. Beijo. De nada. Valeu, Tânia. Vou Beijo. abrir aqui para Luciane Ribeiro agora, fazer sua pergunta. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Então, a minha dúvida para viagem em grupo, eu consigo bloqueios dos valores de cabine ou não? Consegue, Luciana. Eu não falei sobre grupo, porque eu acho que aqui tem uma mescla de participantes onde alguns já sabem muita coisa e outros não sabem quase nada. Se eu falar de mais, e quando se fala de grupos, ele é um assunto muito específico que tem muitas especificações mesmo. Então, mas a Costa A trabalha. gente pode até organizar um treinamento só de grupos, né, Vânia? Posso. Você Legal. me fala se. A Liese tem, eu dei 3 semanas, né, Liese? E está na plataforma da Liese também, mas aí eu fico à disposição de vocês. A gente vai colocar aí o link do nosso YouTube, onde tem o treinamento que foi feito com a Vânia, única e Show, show. exclusivamente de grupos. Mas, obviamente, que a gente está aberto a falar novamente, mas vale a pena assistir lá no YouTube, tá bom? Dá uma olhadinha. Para mim é novidade. Na verdade, eu já realizei alguns cruzeiros. Assim, eu conheço a dinâmica, como funciona dentro do navio, já assim, tenho experiência como passageiro, né? Então, assim, já ajuda bastante. Mas eu procurei em todas as plataformas que você imaginar. Não se fala nada em grupo. Eu estou precisando, tentando planejar de criar um grupo para fazer como se fosse uma expedição num cruzeiro curto, mas eu não vi nada referente a isso. A gente está totalmente do zero, não consegue organizar nada. Mas, Luciane, a gente acabou de colocar aí o link do treinamento e o que você precisar, você entra em contato com a nossa central de atendimento. O pessoal está apto para instruir, sim, a gente está super acostumado a fazer grupos, é um dos
dos carros-chefes da gente é trabalhar grupo, tem vários tipos de grupo, mas a gente não vai entrar nesse mérito dos grupos Tá. realmente hoje, tá? Mas a gente está Mas, aí. O link mas está aí do existe. treinamento e você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento, que também vai estar o link aí da central de atendimento de WhatsApp. Tá. Então tem esse bloqueio, então. Tem sim, a partir de Ok. 10 cabines, para ficar mais claro, a partir de 10 cabines, e aí segue, mas a gente trabalha diferenciado, mas a gente tem a possibilidade sim. Tá bem, então. Obrigada. De nada, meu amor. Agora, Sarita Polato. Pode abrir seu microfone, Sarita. Desbloqueei aqui. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu quero perguntar o seguinte: existe na Costa alguma tarifa agente para nós que somos agentes de viagem, que não conhecemos cruzeiro, que nunca fizemos? Existe alguma abertura, alguma época, alguma coisa assim, como tarifa agente? Nós temos tarifa agente, a tarifa agente ela acontece só para cruzeiros aqui na América do Sul, ela não acontece para cruzeiro no Emirados, nem em Caribe, por exemplo, só aqui na América do Sul, ela acontece, nós não temos uma política de tarifa agente. Quando eu digo uma política de tarifa agente, eu quero dizer que nós não separamos um lote de cabine em todas as saídas e você compra com muita antecedência. O que acontece? Aqui na América do Sul, quando tem bastante disponibilidade, 10 dias, 7 dias antes da data do embarque, é liberada essa tarifa. Vocês ficam sabendo disso pelo portal Costa Extra, e aí quando a Luciana falou, eu procurei em todos os lugares e não achei falando sobre grupos, nós temos um portal que chama o Costa Extra. O Costa Extra, a maioria dos agentes de viagens deixam salva no seu navegador já na hora de colocar usuário e senha. E a parte antes dessa tela, vocês perdem muitas informações. E aí, quando eu digo muitas informações, é exatamente isso. Eu vou compartilhar aqui rapidinho, Vivi, é coisa rápida mesmo, só para vocês terem, e aí você me fala na hora que se tiver aparecendo alguma coisa, deixa eu me atrapalhar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver Ainda ou não. não, ainda não. Coloquei o link, inclusive, no chat, pessoal, acessar costaextra.com.br. Ah, tá, isso. Tem Então, acesso é a um ótimo. Costa Extra. Então, é o Costa Extra, antes de logar, não vou coisa não. E aí, vocês, na parte lá, antes de logar mesmo, se você já tem salvo lá, na hora de colocar usuário e senha, você entra na página anônima, e aí você consegue. E aí lá a gente deixa disponível quando sai tarifa agente. Se não, a gente manda quando sair, sei lá, vai sair daqui 5 dias, a gente vai mandar um e-mail marketing, e aí a gente fala, na saída X temos tarifa agente, valor XYZ, mas nós temos sim, tá bom? Então tá, Falou sempre super bem acessível. perto, sempre bem perto da viagem, nunca bem com antecedência. É o que tem disponível ali, vão ser quase que Exato. sobrando, né? Aí É colocam isso, os agentes infelizmente não dá para se programar muito, por isso que eu falo que a gente não tem política que não é separado um lote, mas aí sobrou cabine e a gente libera, tá bom? quem quer fazer, fica esperto e fica olhando, né? Mais ou menos isso. Na verdade, E Sarita, procurando. se você fizer parte dos nossos grupos de WhatsApp, da REMA, a gente sempre coloca quando as companhias oferecem esse tipo de tarifa. Não, Tá? perfeito. Então, a gente manda o e-mail marketing ou bota também dentro dos grupos de WhatsApp. Sim. Porque eu acho que é muito importante conhecer o produto, é fundamental. Podendo realmente se planeja para investir. Gente, eu vou te falar, eu tenho 30 anos de turismo, e nesses 30 anos, o que eu mais fiz na minha vida foi investir em viagens e continuo investindo. Então, investir no nosso negócio é investir no nosso conhecimento, e viajar é um conhecimento, né? Com certeza. Obrigada. Obrigada, Sarita. Vou abrir aqui o Samuel Brito. Samuel, que estava no início da fila. Tudo bom, Samuel? Estava no início, eu tive que dar uma saidinha. Uma das perguntas foi respondida, a outra pergunta é sobre o parcelamento. Existe uma facilidade de parcelamento no carnê? Não, a Constituição trabalha com 2 tipos de forma de pagamento. Cartão de crédito 12 vezes ou à vista sem desconto, que é a pergunta logo que você fala que tem à vista, eles vão perguntar se tem desconto. A Costa não trabalha com desconto. A gente só dá desconto numas saídas que a gente chama de privilégio para quem é sócio
Costa Club, e aí o desconto varia de 5% a 20%, mas isso em algumas saídas privilégio. A gente não dá desconto no pagamento de cabine, com exceção dessas que eu falei, e não trabalhamos com boleto bancário. Ok. Em relação ao pagamento dentro do cruzeiro, é feito o pagamento, perdão, que eu tive que dar uma saída urgente aqui, eu acho que já foi falado isso, mas pode ser bem rápido aí que eu consiga absorver. Tá, eu falei realmente, a gente aborda, a gente trabalha quando o navio está aqui dentro do Brasil, real, dólar, cartão de crédito internacional uma vez, cartão de crédito nacional 6 vezes. Cartão de crédito nacional é feito através do nosso aplicativo, chega no navio, se conecta na rede do navio, cadastra o cartão de crédito, dá para escolher em pagar até 6 vezes. Cartão de crédito internacional nos totens que tem dentro do navio, e aí cadastra o cartão é uma única vez, tem IOF, enfim. E o real, que chega, deposita também na casa de carta, por exemplo, que você vai ser anunciado, vai ser convertido para o câmbio do dia, e dólar, enfim, essas 4 formas de pagamento. Pronto, entendi. Não, maravilha, era só isso mesmo. Muito obrigado. Samuel, Por você como é nada. aluno vai ter como rever aí a aula para poder acompanhar direitinho, tá? Bom, obrigado. A última aqui, Elizabeth Prado. Elizabeth, pode abrir seu microfone aí. Não conseguiu. Então é isso, né, gente? Bom, Foi deixa eu só ótimo. responder Você tem alguma dúvida aí, Eliese, do aqui chat? no chat, né? No chat tem a seguinte dúvida: como se cadastrar, como a agência se cadastrar na Costa Cruzeiros? Veja, o intuito daqui é que a agência se cadastre dentro do nosso portal da Rema Operadora de Cruzeiros, e dentro do portal você vai ter acesso a fazer tudo isso, a fazer a cotação, fazer reserva, fazer pagamento, tudo isso da Costa e com a nossa assistência. Eu não sei como é que a Costa se está abrindo para as agências, enfim, porque o pessoal de lá também não vai ter, ter gente suficiente para estar atendendo todas as agências de viagens, e o papel das operadoras é justamente esse, é vender, é como se fosse uma consolidadora de aéreo, você escolhe a consolidadora para você trabalhar, a gente tem como consolidadora de cruzeiros, tá? Uma outra pergunta que surgiu aqui, Vânia, foi sobre na suíte, se o frigobar é liberado, tá? Quando já inclui ou não, isso realmente não soube responder aqui no chat, porque essa coisa do frigobar sempre fica muito na dúvida, né? A regra hoje todas têm frigobar, mas não, como eu falei anteriormente, ele não é recarregável, não, Abastecido. É abastecido. Abastecido. Mesmo na suíte, não é... Mesmo com a suíte. Pode acontecer de chegar lá e ser abastecido? Pode, porque muda muito de hotel director. Hotel director é como se ele fosse o gerente do hotel. Depende muito deles, de quanto tem de mão de obra, enfim. Então, a resposta que a gente dá tem o frigobar, mas não é abastecido. Pode ser que seja? Pode ser que seja na suíte. Mas a gente prefere hoje errar para menos do que falar que é e não ter. Então, se chega lá alguém que está na suíte e for abastecido diariamente, quem compra a suíte dá para consumir a bebida, mas pode ser que não seja abastecido, e aí, enfim, fica mais complicado. Bom, Legal. eu queria só 5 minutinhos de vocês. Eu não vou fazer a apresentação que eu iria fazer sobre a plataforma, eu só vou mostrar ela e como que é fazer uma reserva dentro dela, tá? E aí a gente, em outra oportunidade, apesar que dentro da escola também tem gravado como é que funciona, e também dentro do YouTube da Rema, mas eu vou compartilhar aqui O Antônio também está tá? colocando no chat, Eliese, também o link de treinamento Isso. da Cruise. Então, esses Aham. links, pessoal, que o Antônio está compartilhando aqui, já façam Ctrl+C, Ctrl+V aí, e aí depois vocês acessam quando terminar o treinamento. Quem não tem cadastro, também se cadastre com a Rema, para poder ter acesso aí à ferramenta. Deixa eu ver. Vânia, agora sou eu que vou...
Compartilhar. Apareceu o cruze aí para vocês, gente? Ainda não. Não? Agora tá indo. Foi. Bom, esse é o cruze, é a nossa plataforma de consolidação de companhias de navio, tá? Aqui a gente tem mais de 12 companhias de navio, e aqui a gente vai falar hoje somente da Costa. Aqui você sempre tem as notícias, aqui embaixo a gente sempre tem um material de marketing muito bom que vocês podem usar e abusar, tá? Aqui a gente vai estar aqui fazendo uma busca, vamos pegar um cruzeiro aqui da América do Sul, né? O embarque aqui no Brasil, então você pode clicar aqui, Itajaí ou Santos, enfim, vamos botar aqui Santos, né? A gente vai querer o navio da Costa Cruzeiros, certo? E vamos colocar aqui de 6 de dezembro a 26 de janeiro. Aqui eu posso colocar filtro de quantidade de dias e tal. O mais importante é você saber quando o seu cliente quer viajar, tá? E para onde que ele quer ir. Então, esse é o filtro principal. Aqui você coloca a parte de quantidade de passageiros, você vai ser 2, 3, 4, confirma e vamos fazer uma busca. E aqui, nessa busca, o que vai acontecer? Ele já entra direto no inventário, quando a gente... Aqui já vai aparecer, ó, cruzeiros de 4 noites. Aqui a gente está ordenado pelo menor preço, a visualização está incluir as taxas, o preço por passageiro, tá? O que vai acontecer? Eu vou aqui, vou querer embarcar em Santos, e vou fazer um mini cruzeiro desse aqui. Eu vou selecionar e vai. Aqui você coloca, se tiver criança, você pode botar 2 adultos e 2 crianças. E se o cliente tiver o Costa Clube, você já aciona aqui, porque o Costa Clube é um cartão fidelidade. E o que acontece? Ele vai ter direito a descontos, como a Vânia falou. Se seu cliente nunca viajou de costa, mas você pode, antes de fazer a compra da cabine, você pode já fazer o cartão Costa Clube dele. E se a saída tiver desconto para isso, ele vai ser automaticamente já assumido. Então, para mim, isso aí é o ouro. Quando você vai se diferenciar de uma agência ou de outra. Você sabendo desse detalhe, de que o cliente pode ter 5% de desconto logo de início, mesmo sem nunca ter viajado com a Costa, se essa saída for a saída que eles chamam de privilégio, tá? Então, aqui a gente vai estar, ó, aqui tem a opção da tarifa All Inclusive e My Cruise, como a Vânia falou no começo, a gente vai aqui colocar também o seguro, que já pode colocar aqui, e aqui, gente, vai os adicionais. Eu estou compartilhando a tela ainda, minha gente, tá certo? Tá sim. Tá. Quando você vem aqui, você tem os pacotes All Inclusive, que foi o que Vânia falou, e quando você seleciona desses pacotes, os 2 da cabine são obrigados a ter o mesmo pacote. Você vai dizer, eu bebo e minha mulher não bebe. Não importa, vai ser o mesmo pacote. Agora, quando você vem aqui para pacotes de bebidas em quantidades, tá? Então, você tem a opção de... aqui, ó, pacote sem álcool. Você tem aqui o pacote de água. Tá vendo? O pacote de água vai ser R$ 241, tá? Vai ser 13 garrafas de água, certo? Ui. Eu selecionei, voltei aqui. E demais pacotes. Tem os pacotes de vinhos, tem um pacote de vinho, cerveja, chopp, enfim. Tem uma infinidade de pacotes aqui. Coisas que você pode oferecer também, alguma coisa de aniversário, enfim. Então, vamos botar aqui o pacote de cerveja, mas eu vou botar só para um passageiro, para o outro não.
E aqui eu já incluí também o seguro. O que eu vou fazer aqui? Eu fiz a escolha da MyCruise, eu vou incluir no orçamento, certo? A interna, vou incluir no orçamento também a cabine externa. Deixa ele estar indo buscar aqui. Gente, é importante que vocês saibam que esse sistema é interligado direto com o sistema da Costa. Então, tudo que tem lá reflete aqui. Vamos gerar um orçamento. E aqui vai ele. Eu acho que agora que eu vou ter que mudar o compartilhamento. Só um momento que ele só faz orçamento, gente, com cabines que tenha disponibilidade, tá? Se não tiver disponibilidade, não faz o orçamento, não. O que é legal desse sistema da gente é que, quando você se cadastra, o orçamento... Está vendo o orçamento, gente? Estamos vendo o orçamento. Tá. Então, eu vou começar por baixo. Aqui vai a logomarca da sua empresa, vai o seu nome, os seus contatos e seus e-mails, tá? Aqui você vai ter um videozinho do navio, porque eu digo que o próprio orçamento ele já vende, porque o cliente ele já vai fazer um tour pelo navio. Quando você bota aqui, ver mais sobre o navio, vamos aqui para as atrações. O que tem de restaurante? O que tem para criança? O que tem de entretenimento? Então, o seu cliente já fica aqui, ó, se imaginando a bordo. Então, faz toda a diferença. Aqui você vai ter as cabines, as fotos das cabines, o descritivo das cabines, enfim. E aqui você vai ter o roteiro, o que vai fazer em Santos, se a pessoa... Eles dão aqui, não é que vai fazer, tipo assim, dá umas dicas, né? Do que fazer. Que vai, e aqui você tem já o orçamento em si. O Cruze agora, recentemente, ele habilitou esse link que chama-se Comprar Cabine, tá? Então, você manda a cotação para o cliente, ele, de repente, está em casa tomando um vinho com a esposa dele e resolve comprar. Aqui mesmo ele compra e a venda é de vocês, a venda é embaixo de vocês. E como é que vocês vão ganhar a comissão? Vai ser com a emissão de nota fiscal. A Costa Cruzeiros, ela tem uma forma de pagamento que é 12 vezes sem juros e sem entrada, e a comissão, a própria Costa Cruzeiros que paga depois. Então, a gente da REMA já instrui, quando a gente identifica a venda de vocês no nosso sistema, já instrui como emitir a nota fiscal para a Costa Cruzeiros, e a Costa Cruzeiros que faz o pagamento dessa comissão. Então, assim, basicamente eu queria falar mais sobre isso. O sistema tem outras funcionalidades. Dentro do nosso sistema também tem... deixa eu descompartilhar aqui. Dentro do YouTube aqui também tem treinamentos, como fazer uma cotação da Costa, como fazer uma reserva, como fazer da MSC, como fazer de outras companhias e tudo mais. Então, assim, é bem legal que vocês se cadastrem aí com a gente, e a gente está, assim, super à disposição, super ansioso que todos venham aí trabalhar junto com a gente aqui da REMA. Muito bom, Liese. Vou compartilhar, inclusive, o link aqui do canal no YouTube, coloquei aqui o link do treinamento especificamente, né, mas para o pessoal seguir lá a página para poder acompanhar, né, todos os conteúdos, Liese. Tem muita coisa legal, já estava dando uma olhada aqui. Sigam lá, YouTube, @RemaOperadora, né, no YouTube. Vânia, obrigada pela sua disponibilidade, eu sei que seu tempo aí é ouro, né, você está aqui com a gente, 1h43 junto com a gente, obrigada pela sua disponibilidade, as portas da Intur estão abertas, qualquer novidade, por favor, nos acione junto à Liese, para que a gente possa estar com vocês aqui, trazendo atualizações aí para o mercado.
Obrigada a vocês. Como eu disse, eu acho que hoje o que nós temos de mais precioso é nosso tempo. Então, vocês dedicaram aí o tempinho de vocês para me ouvir falar do meu produto, eu agradeço bastante. Vivi, eu estou à disposição, Liese também, sempre que vocês precisarem, me chamem, por favor, que é para falar do produto, acho que só agrega para ambas as partes. Então, estou à disposição. Obrigada, pessoal. Valeu, Vânia. Liese, obrigada pela parceria de sempre. Você, as portas estão, né, sempre abertas, a gente sempre está desenvolvendo alguma coisa aqui, fica à vontade aí para a gente compartilhar sempre conteúdo, tá bom? Obrigada. Liese é aluna aqui da escola, para quem não conhece, também aplica todas as estratégias que a gente desenvolve, então é uma super parceira, tenho certeza que está à disposição para poder ajudar vocês, seja na venda do individual, do personalizado, seja na venda do grupo, então contem com a Liese lá. Quando se falar em cruzeiro, pensem sempre em Liese e Remo Operadora. É isso aí, Vivi. É que são cruzeiros nos mares, nos rios, nos oceanos, nos canais, nos polos, norte, Antártica, Ártico, de tudo que você possa imaginar. Estamos aqui à disposição. Mais uma vez, muito obrigada, gente. E, assim, nos contate, nos acesse, que a gente tem o maior prazer. Nosso prazer é passar o nosso conhecimento para vocês, para que vocês possam rentabilizar cada vez mais a empresa de vocês, porque quanto mais especialista você é num produto, você sai do óbvio, não fica só naquela concorrência de aéreo, de hotel. E, para quem não estava no início, cruzeiro marítimo é o único segmento do turismo que o preço é o mesmo em qualquer plataforma, seja direto da plataforma das companhias, seja na plataforma da Rema, seja na plataforma de qualquer outra operadora. Se o cliente for ver, o preço é o mesmo. Agora, a gente também precisa conhecer esses ouros, né, para poder mostrar para o cliente como é vantajoso comprar com você, agente de viagens, né? Obrigada, gente, mais uma vez. Boa noite a todos e boas vendas. Vamos embora, porque a temporada está aí na boca e tem aí produto para vender à vontade. Isso aí, bora vender Costa Cruzeiros. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, Beijão. tchau. Tchau, tchau.